Nossa, que loucura! No dia 30 de julho de 2025, a Terra resolveu dar um chacoalhão daqueles na península de Kamchatka, lá no cantinho da Rússia, e o mundo inteiro ficou de queixo caído. Opa pessoal, Michel Casquel, aqui na área, com vocês novamente. Um terremoto de magnitude 8.8, um bicho brabo, sacudiu tudo, trazendo ondas gigantes de até 4 metros que varreram a costa russa e fizeram o Japão e o Havaí correrem para se proteger. É como se o planeta tivesse dado um berro, avisando que ninguém está livre quando ele resolve se mexer. Bora mergulhar nessa história de tirar o fôlego e entender como a tecnologia pode ajudar a salvar o dia em momentos assim? Tudo começou de madrugada, às 8h25 no horário de Kamchatka, 20h25 do dia 29 no Brasil, quando a Terra tremeu com força. O epicentro, pertinho de Petropavlovsk e Kamchatka, a maior cidade da região, estava a só 19,3 km de profundidade. E quando o tremor é raso assim, é como se a Terra batesse o pé com força, espalhando energia para todo lado. E ó, o mar não quis ficar de fora dessa. Ondas de tsunami de 3 a 4 metros bateram na costa russa, enquanto o Japão, o Havaí e até o Alasca ligaram o sinal de alerta, correndo contra o tempo. O governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, saiu no Telegram e mandou logo o recado. Esse foi o maior terremoto em décadas por aqui. E não era papo furado. Desde 1952, quando um tremor de magnitude 9.0 causou um tsunami danado, a região não via algo tão bruto. Prédios balançaram, uma creche virou pedaços, e algumas pessoas se machucaram de leve, mas, graças a Deus, até agora não teve notícia de mortes. Galera, antes de mergulharmos de cabeça nessa notícia, que tal dar aquele apoio maroto? Curta o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos como este para o canal. Vamos nessa juntos então? Do outro lado do mar, o Japão ficou em polvorosa. A agência meteorológica japonesa, JM, mandou um alerta de tsunami para a costa leste, falando de ondas de até 3 metros em Hokkaido. Saiam da praia e subam para um lugar alto, agora. Gritou o secretário-chefe Yoshimasa Hayaka. No Havaí, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, PTWC, mandou evacuar as áreas costeiras, tipo Oahu, com medo de ondas que poderiam engolir tudo. Até o Alasca, Guam e partes da Micronésia entraram na dança, com alertas para todo lado. A península de Kamchatka é tipo o quintal do Círculo de Fogo do Pacífico, aquele lugar onde as placas tectônicas brigam feito gatos e ratos. Desde 1900, pelo menos 7 terremotos acima de 8.3 já deram as caras por lá. Então quando a Terra treme, ninguém fica muito surpreso. Mas esse de 8.8 foi como um trovão no meio de um céu claro. Lembrando que a natureza não está para brincadeira. Em Petropavlovsk, Kamchatka, uma cidade com 165 mil almas, o chão rugiu que nem leões. Alguns prédios racharam e um jardim de infância virou um monte de entulho. No aeroporto, teve gente que se machucou, mas nada grave. Em Severokurisk, uma cidadezinha com uns 2.000 moradores, a ordem foi direta: corre da costa. Agora, o governador de Sakhalin, Valery Limarenko, confirmou que a galera foi evacuada rapidinho para evitar o pior. E as ondas, meu amigo, elas chegaram com tudo. Ondas de 4 metros bateram em Kamchatka, enquanto em Hokkaido, no Japão, o tsunami começou com 30 centímetros, mas com alertas de que coisas piores poderiam vir. A NHK, emissora japonesa, mostrou telas piscando com mensagens de pânico: fujam para um lugar alto, não fiquem olhando o mar.
É o tipo de aviso que faz o coração pular pela boca, né? Se tem um lugar que não brinca com tsunami, é o Japão. Depois do pesadelo de 2011, quando um terremoto de 9.0 gerou ondas de até 45 metros, que causou o desastre nuclear de Fukushima. Qualquer tremor no Pacífico é como um alarme de incêndio. A usina de Fukushima Daiichi, que ainda está sendo desmontada, virou o centro das atenções. A Tokyo Electric Power Company, TEPCO, agiu na hora, tirando os trabalhadores para áreas altas, e por enquanto não teve problema na usina. Ainda bem. As autoridades japonesas não perderam tempo. Não entrem no mar, fujam da costa. Em Hokkaido, os trens pararam, e milhares de pessoas correram para colinas ou prédios altos. A agência JMA avisou que ondas maiores poderiam chegar, trazendo de volta aquele medo que o Japão conhece tão bem. É como se o mar tivesse guardado uma mágoa antiga e quisesse descontar. No Havaí, o clima estava tenso demais. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, lá em Honolulu, mandou um aviso de ondas destrutivas para a costa oeste do arquipélago. Na ilha de Oahu, a ordem foi clara: evacuar as áreas costeiras, já. Melhor prevenir do que chorar depois, disse o Escritório de Administração de Emergências de Honolulu. E com razão, em 1952, um tsunami vindo de Kamchatka chegou ao Havaí com ondas de 9 metros, então ninguém quis pagar para ver dessa vez. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, até deu um grito na rede social por causa de um terremoto gigantesco no Pacífico. O Havaí está em alerta de tsunami. Força e fiquem seguros. O recado era sério, ninguém estava de brincadeira. Além do Havaí, alertas rolaram para o Alasca, costa oeste dos Estados Unidos da América, México, Chile, Equador e até Filipinas e Indonésia, embora com menos riscos. Tá, mas por que Kamchatka é tão cheia de tremores? A culpa é da geologia. A península fica no Círculo de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas vivem numa briga danada, se empurrando e escorregando como se fossem peças de um quebra-cabeça maluco. Quando elas se mexem, é como se a Terra desse um soco no chão, liberando uma energia que faz tudo tremer e o mar se revoltar. Tremores rasos, como esse de 19,3 km, são os piores, que a energia explode direto na superfície, como uma bomba. Isso explica as ondas de tsunami que varreram Kamchatka e assustaram o Japão e o Havaí. E para piorar, o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América disse que tremores secundários de até 7,5 podem rolar por semanas, deixando todo mundo na ponta dos pés. Você deve estar pensando, beleza, mas o que cibersegurança tem a ver com tsunami? Tem tudo a ver, meu caro. Num desastre natural como esse, as redes de energia, comunicação e alertas viram alvos fáceis para hackers. Um ataque cibernético na hora errada pode derrubar sistemas de alerta, bagunçar comunicações de emergência ou até comprometer usinas, como vimos em Fukushima. É como se no meio de um incêndio, alguém cortasse a mangueira dos bombeiros. Aí entra a NetAdept Technology, que é tipo o super-herói das redes. Nós somos feras em proteger infraestruturas críticas com firewalls, servidores antivírus e redes segmentadas. No Brasil, por exemplo, a NetAdept blindou os parques eólicos de Cajuína e Açu, com uma rede tão segura que nem o mais esperto dos hackers consegue passar. Quer garantir que sua empresa não caia no meio de uma crise? Dá um pulo no nosso site e veja como podemos te ajudar a construir uma fortaleza digital. Enquanto o mar e a terra brigam, a gente precisa estar esperto. Aqui vão algumas dicas para quem mora em áreas que podem levar um susto com tsunami, como Kamchatka, Japão ou Havaí. Fique ligado nos alertas. Sistemas como o PPWC e a agência JMA são seus parceiros. Escute o que eles dizem e não vacile. Corra para um lugar alto. Se ouvir um alerta de tsunami, fuja para pelo menos 2 km da costa ou suba uma colina.
Nada de ficar tirando foto das ondas. Monte um kit de emergência, água, comida, lanterna, rádio e um carregador portátil são seus melhores amigos. Quer um kit pronto para qualquer altura? Corre para a Amazon Brasil e pega o seu agora. Confira aqui. Saiba as rotas de fuga em lugares como Hokkaido ou Oahu. Conhecer o caminho para um lugar seguro é vida ou morte. Faça um plano com a família e treine. Esse terremoto em Kamchatka foi como um despertador barulhento, mostrando que a natureza não pede licenças. Os sistemas de alerta, como os do PTWC e da JMA, foram heróis, ajudando a evitar um desastre maior. No Japão, a memória de 2011 fez todo mundo agir rápido. No Havaí, as evacuações mostraram que a lição foi aprendida. Na Rússia, a ausência de mortes, mesmo com ondas de 4 metros, é um sinal de que a preparação está funcionando, mas ainda tem chão pela frente. Tremores secundários podem aparecer, e a coordenação global precisa melhorar. E as ciberseguranças? Ela é o escudo que mantém tudo funcionando, mesmo quando o chão treme. Empresas como a Netadect são a chave para garantir que redes críticas não caiam. Quer saber mais? Visite nosso site e descubra como proteger sua infraestrutura. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.